Boa noite. Agradeço a vocês por me receber em sua casa. Hoje a gente vai falar sobre a indulgência, que é um texto do capítulo 10, nas instruções dos Espíritos, desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos gravando a domicílio o programa Explicando o Espiritismo da Casa da Caridade Irmã Elizabeth. E aí, quando a gente fala em indulgência, é um nome assim, né? Que parece que para praticar você tem que ser um santo, né? Indulgência. Pelo menos é a impressão inicial que eu tenho, né? Então, ele fala do quê quando ele fala em indulgência? Primeira coisa, não procurar defeitos no outro. A gente olha muito mais o defeito no outro, né? É o argueiro no olho do outro, né? E quando a gente vê esse defeito, em vez de a gente abrir os quatro ventos, a gente ocultar esse defeito. Caso a malevolência alcance alguém, tem uma desculpa plausível para esse defeito, não apenas em aparência para dizer que está sendo indulgente. A gente busca, né, não causar essa má impressão em relação ao outro, tá? Há pessoas que, para aparentar a benevolência, fingem justificar os defeitos do outro, mas se comprazem em ser descoberto. Então faz de conta que está justificando, não, ele fez isso porque está nessa realidade, mas no fundo tem um prazer em que esse defeito foi realçado, né? Então só se ocupar dos dos maus atos do outro, se for para prestar serviço e buscando atenuar o quanto possível. Então, muitas vezes, quando o outro pratica o mal, ele está prejudicando a si mesmo. Então, a gente tenta ajudá-lo, né? Mas a gente não fica criticando por criticar para diminuir ninguém, tá? Não faz observações chocantes e, ao invés de censurar, a gente aconselha. É diferente a postura de quem censura e de quem aconselha, né? Então, a censura gera uma resistência mesmo. Ninguém vai querer melhorar a partir de uma censura, mas de um aconselhamento com acolhimento. Quem não quer buscar, né, melhorar, tá? Quando você critica, infere-se que você nunca cometeu aquele erro. Parece que quer parecer valer mais do que o culpado. E às vezes aquele mesmo erro você até não cometeu, mas você cometeu outros. A gente não pode sair olhando o defeito dos outros sem ser um ser perfeito, né? Melhor buscar julgar o seu próprio coração, seu próprio pensamento e seus próprios atos. Seu esforço é para se melhorar. O outro é o esforço dele, né? Sede, pois, severos para convosco e indulgentes para com os outros. Sede indulgentes, meu amigo, porque porquanto a indulgência atrai, acalma e ergue, né? Quando você é indulgente com aquele que está em erro, você tem mais abertura até para conseguir falar com ele e aconselhar. Ele sente isso, né? O rigor desanima, afasta e irrita. Então a gente tem que ver que atitude a gente quer manter perante o outro, tá? Aí ele fala que o Senhor vai usar de indulgência para conosco na mesma medida que a gente usar de indulgência para os outros, tá? Então quando a gente vê uma pessoa forte, a gente tem que animar ela para que ela persevere nessa fortaleza. E se ela é fraca, a gente tem que buscar fortalecê-la, tá? Mostrar a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento, tá? Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. Tá? Então a gente quer tanto que Deus nos perdoe. Será que nós nos esforçamos para perdoar o outro? Né? Muitas vezes a mágoa é isso, né? Falta de indulgência também. Tá? Então você não aceita esse defeito do outro, né? Pedindo a Deus que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor de suas graças, para não reincidirdes neles. É a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor,
nas quais podereis juntar o arrependimento e a reparação. Não é pedir perdão por pedir, né? Quando a gente pede desculpas, perdão, é porque a gente não pretende repetir o ato. A gente ensina muito isso para criança, né? Eu, filhos, eu ensino isso. Às vezes ele faz alguma coisa, não pode, vai ficar de castigo, vai perder o direito a alguma coisa, ele me desculpe. Aí eu falo, não pode pedir desculpa por desculpa e ficar repetindo. A gente educa isso, né? Diante das atitudes dos nossos filhos que a gente considera inadequadas. Então a gente também tem que buscar isso diante do nosso Pai maior, que é Deus, né? Quando perdoardes os vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto, a mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Levai-lhes simultaneamente com o perdão o amor. Fazer por eles o que pedirias fizesse o vosso Pai celestial por vós. Às vezes você não quer ficar com aquela grande mágoa, mas isola, né? A pessoa não quer aproximação e não quer esquecer, né? Mas ele recomenda o exercício do amor pra gente, tá? Então, substituir a cólera que conspurca pelo amor que purifica, tá? Então, todos os textos das instruções dos espíritos, né? Que normalmente, quando a gente vê instruções dos espíritos, aquele tema é abordado por vários espíritos diferentes, né? Então, ele fala dessa necessidade da gente ser severo com a gente, tá? E indulgente com a fraqueza do outro, tá? Ele fala que a prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos nós temos maus pendores a vencer. Todos nós temos defeitos a corrigir. Todos nós temos hábito a modificar. Todos temos um fardo mais ou menos pesado a alijar para podermos galgar o cume da montanha do progresso. Todos temos nossas dificuldades. Todos temos nossas imperfeições. Em algum grau maior ou menor, em determinado aspecto, mas todos temos, tá? Então, por que, à vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Né? A gente, quando não busca o autoconhecimento, a gente se acha maravilhoso. A gente acha que a gente é bom, que o outro aqui não presta, né? Mas quando a gente busca se conhecer verdadeiramente, a gente vai identificando onde a gente precisa melhorar. Não é também se achar o último do universo, não. É saber que a gente tem limitações a ser trabalhadas, né? O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso, porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Nós estamos num planeta de imperfeições, de provas de expiações, e a maioria de nós está num nível evolutivo muito baixo. Mas também a grande maioria de nós não é só o mal. Nós temos o mal e nós temos o bem. Nós temos os erros e nós temos os acertos. E a gente precisa aceitar isso em nós e aceitar isso no outro. Então, às vezes, ele falha em determinado aspecto, mas ele é um ser humano incrível em outros, né? Então, é o que a gente tem que exercitar, buscar, enxergar o lado positivo, né? Impossível amar realmente a Deus sem praticar caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas, tá? Então, assim, vem uma pergunta, né? Se é repreensível notar as imperfeições dos outros quando não tem nenhum proveito para eles, né? Tudo depende da intenção, né? Der certo, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Ou seja, a gente enxerga os defeitos. Não tem como, não vou enxergar defeito, só vou enxergar tudo linha colorida. Não é, a gente sabe do defeito, tá? Mas o inconveniente é ver. Aí ele fala, fora mesmo inconveniente, vem em toda parte só o bem. Aí já é demais também, ingenuidade. E é pedir para ser enganado e depois querer ter mágoa, né? Então a gente enxerga, né? Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Então você notar o defeito, sair comentando, sair exaltando isso, tá? Para que as pessoas vejam esse defeito no outro.
Isso que não é ideal. Agora, enxergar é importante. Quantas pessoas, por exemplo, têm uma relação completamente desonesta com o dinheiro? Né? Tem pessoas que têm relação muito desonesta com o dinheiro, tá? É capaz de realizar furto, é capaz de, se você emprestar, não devolver nunca, né? Porque tem essa relação de desonestidade com o dinheiro. Mas tem outros aspectos maravilhosos. É uma pessoa que acolhe, é uma pessoa que ajuda. Então, se você sabe que ela ou ele, né, essa pessoa tem uma dificuldade de relação com essas questões de dinheiro, você vai chamar ela para gerenciar seu negócio? Não. Mas isso te impede de ter uma relação de amizade? Não. Você pode ter uma relação de amizade, mas não vai confiar seu dinheiro a essa pessoa, né? Então, eu estou dando um exemplo porque a gente pode conviver com os defeitos. Não vai ser ingênuo não ver os defeitos. A gente convive e a gente sabe lidar com os defeitos sem sair por aí, né, destacando esse defeito do outro, tá? Então, dá-se inteiramente o contrário quando estendendo sobre o mal um véu para que o público não o veja, aquele que note o defeito do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. O que é que ele está falando aqui? Eu vejo fulano fazendo uma coisa, quando eu olho de fora, eu acho um absurdo. Mas a gente para analisar, às vezes, em outro contexto, a gente acaba praticando a mesma coisa. Então, quando a gente enxerga esse defeito no outro, a gente vê que se incomoda, vê que isso não é conveniente, a gente vai aplicar nós mesmos. Então, eu não posso agir dessa forma também, porque incomoda e porque é inconveniente, né? Então, é um espelho, é um modelo para que não hajamos iguais, né? Aí ele pergunta assim, haverá casos em que se convenha, se desvende o mal de outrem? É muito delicada essa questão, e para resolvê-la é necessário se toma apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, pode acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo a circunstância, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Então, a gente revela, né, o defeito do outro quando esse defeito, quando na prática desse defeito, esse outro prejudica outras pessoas. Né? Então, eu vou citar um exemplo do mau uso do dinheiro, né, da relação com o dinheiro. Tá? Se você sabe que aquela pessoa tem esse problema, claro que não vou botar nas redes sociais, fulano é desonesto com dinheiro. Mas você vê que uma outra pessoa vai se envolver financeiramente com ela, você avisa, né? Ó, cuidado, tem essa dificuldade, né? Então, e também a gente tem que ter muito cuidado de que forma a gente faz isso, né? Com relação ao outro, tá? Então, mais vale que caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Quem traz essa resposta é São Luís, né? No Evangelho. Aí, então, para não perder o costume, eu trago um texto de Emmanuel, que fala em família espiritual, do livro Ceifa de Luz, editora FEB, capítulo 52. Quanto mais nos adentrarmos no conhecimento de nós mesmos, mais se nos impõe a obrigação de compreender e desculpar na sustentação do equilíbrio em nós e em torno de nós. Ou seja, quanto mais a gente se conhece, menos a gente critica o outro, a gente compreende e desculpa, né? Daí a necessidade da convivência, em que nos espelhamos uns nos outros. Não para criticar-nos, mas para entender-nos, através de bendita reciprocidade, nos vários cursos de tolerância em que a vida nos situa no clima da evolução terrestre. Assim, aqui no Educandário da Existência, aquele companheiro, ele traz o primeiro exemplo, que somente identifica o lado imperfeito dos seus irmãos, sem observar-lhes a boa parte. Que jamais se vê disposto a esquecer as ofensas de que haja sido objeto. Que apenas se lembra dos adversários com o propósito de arrasá-los, sem reconhecer-lhes as dificuldades e os sofrimentos. Que não analisa as razões dos outros a fixar-se unicamente nos direitos que julga pertencer-lhe. Que não enxerga passível de censura ou de não se enxerga passível de censura ou de advertência em momento algum.
que se considera invulnerável nas opiniões que emita ou na conduta que expose, que não reconhece as próprias falhas e vigia incessantemente as faltas alheias, que não se dispõe a pronunciar uma só frase de consolação e esperança em favor dos caídos na penúria moral, que se utiliza da verdade exclusivamente para ameaçar ou ferir. Será talvez de todos nós aquele que mais exija entendimento e ternura, de vez que, desajustado na intolerância, se mostra sempre desvalido de paz e necessidade de amor. Então é interessante porque assim, o texto do Evangelho pede a gente que seja tolerante com a falha dos outros. E aí ele fala que quem é intolerante merece caridade. Que é quem mais está sofrendo, desvalido de paz e necessitado de amor. Imagine, né? Então, e é difícil, viu? É difícil. Caridade para com os intolerantes, né? Porque a gente vê tantas questões aí que a gente fica meio assim, né? Baqueado quando vê que acontece, né? Quando trata alguém mal, quando... esse texto é interessante, tá? Aí no Reformador, em janeiro de 1956, página 6, outro texto dele fala do olhar de Jesus. Recordemos o olhar compreensivo e amoroso de Jesus. Eu lembro do livro Paulo e Estevão, né? De como o Estevão, né, já transformado por Jesus, olha com a compaixão para Paulo, que tinha mandado apedrejá-lo, né? Mesmo sendo agredido, a compaixão e o amor. É isso que Jesus ensinou. Né? Jesus era assim, e ele na cruz tinha essa compaixão, pediu a Deus que perdoai, Pai, eles que não sabem o que fazem. Né? Então, recordemos o olhar compreensivo e amoroso de Jesus, a fim de esquecermos a viciosa preocupação com o argueiro, que por vezes aparece no campo visual dos nossos irmãos de luta. O Mestre Divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros de caminhada humana. Em Bartimeu, o cego de Jericó não encontra o homem inutilizado pelas trevas, mas sim um amigo que poderia tornar a ver, restituindo-lhe desse modo a visão que passa de novo a enriquecer-lhe a existência. Em Maria de Magdala, não enxerga a mulher possuída pelos gênios da sombra, mas sim a irmã sofredora, e por esse motivo restaram-lhe a dignidade própria. Nela plasmando a beleza espiritual renovada que lhe transmitiria mais tarde a mensagem divina da ressurreição eterna. Né? Quem teve primeiro o contato com Jesus após a ressurreição foi Maria de Magdala. Né? Em Zaqueu, não identifica o expoente de usura ou apropriação indébita, e sim o missionário do progresso enganado pelos desvarios da posse, e por essa razão devolve-lhe o trabalho e o raciocínio à administração sábia e justa. E Pedro, no dia da negação, não repara o cooperador enfraquecido, mas sim o aprendiz invigilante, a exigir-lhe compreensão e carinho, e por isso transformam com o tempo no baluarte seguro do evangelho nascente, operoso e fiel até o martírio e a crucificação. Eu sempre falo isso, né, de a gente se colocar no lugar de Jesus, porque entra em Jerusalém em festa, depois é crucificado, a maioria, né, não vou falar todos, mas o abandonam e o negam. Não foi só Pedro. E ele sabia que isso aconteceria, e mesmo assim ele amava e perdoava. Né? Em Judas, não surpreende o discípulo ingrato, mas sim o colaborador traído pela própria ilusão. E embora sabendo fascinado pela honraria terrestre, sacrifica-se até o fim, aceitando a flagelação e a morte, para doar-lhe o amor e o perdão que se estenderiam pelos séculos, soerguendo os vencidos e amparando a justiça das nações. Busquemos algo do olhar de Jesus para nossos olhos, e a crítica será definitivamente banida do mundo, de nossas consciências, porque então teremos atingido o grande entendimento que nos fará discernir em cada ser do caminho, ainda mesmo quando nos mais inquietantes espinheiros do mal, um irmão nosso necessitado, antes de tudo, de nosso auxílio e de nossa compaixão. E nesse momento em que vivemos, né, em que existe uma polarização de ideias, de ideais, né, as pessoas estão muito intolerantes, muito raivosas. E a gente tem que ter muito cuidado para não cair nessa energia, em troca de discussão. Às vezes eu mesma
tô no Facebook e falam uma coisa assim de intolerância, eu fico tão chateada quando eu vejo assim uma publicação intolerante, julgando. Aí eu boto embaixo, vocês são muito intolerantes. Mas eu também tô julgando eles quando eu chamo eles de intolerantes, né? Então começa uma discussão lá embaixo, aí eu, poxa, olha que energia que eu me envolvi. A gente faz isso, né? A gente ainda não é vigilante completamente. Aí eu vou lá e apago meu comentário. É assim que a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo. Porque um acha o outro ignorante, o outro acha um ignorante, e aí começa a briga. E para quê? Para defender o quê? Por quem? Né? Então nós temos que buscar ser formiguinhas fazendo bem, para que a soma do nosso bem gere um mundo de benevolência, né? E o Reformador de maio de 1958, na página 98, outro texto de Emmanuel chama Observemos amando, né? Habitualmente guardamos o veso de fixar as inibições alheias com absoluto esquecimento das nossas. Exageramos as prováveis fraquezas do próximo, prejulgamos com rispidez e severidade o procedimento de nossos irmãos. A pergunta do mestre acorda-nos para a necessidade de nossa educação, de vez que, de modo geral, descobrimos nos outros somente aquilo que somos. O benefício de nossa edificação, recordemos a conduta do Cristo na apreciação de quanto eles defrontavam a marcha. Para muitos, Maria de Magdala era a mulher obsediada e inconveniente, mas para ele surgiu como sendo um formoso coração feminino, atribulado por indizíveis angústias, que, compreendido e amparado, lhe espalharia do mundo ao sol da ressurreição. No conceito da maioria, Zaqueu era usuário de mãos azinhavradas e infelizes. Para ele, no entanto, era o amigo do trabalho a quem transmitiria a levantadas noções de progresso e riqueza. Aos olhos de muita gente, Simão Pedro era fraco e inconstante. Para ele, contudo, representava o brilhante entranhado nas sombras do preconceito que fugiria à luz do Pentecoste para veicular-lhe o Evangelho. Na opinião do seu tempo, Saulo de Tarso era rígido doutor da lei mosaica, de espírito endurecido e tiranizante. Para ele, porém, era um companheiro mal conduzido, que buscaria em pessoa as portas de Damasco para ajudar-lhe a doutrina. Observemos amando, porque apenas o amor puro arrancará por fim as escamas da treva dos nossos olhos, para que os outros nos apareçam na bênção de Deus, que invariavelmente trazem consigo. Então, ele pede que a gente observe com as lentes do amor. A gente não deixa de observar, mas a gente observa e compreende com as lentes do amor. Essa pergunta que ele cita é: por que vês o cisco no teu olho, ou o cisco no olho do teu irmão, e não percebe a viga no teu olho? Né? É o argueiro e a trave também, né? Que a gente compara. E aí, também comentando esse versículo de Mateus, capítulo 7, versículo 3, no livro Fonte Viva, Emmanuel traz o texto: busquemos o melhor. Ele fala que é clara e oportuna essa pergunta do mestre, né? Porque a gente traz um argueiro num dos olhos e igualmente os pés sangranos. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes de ignorância e inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. A gente muitas vezes, né, tá tão assim voltada a enxergar o mal, que todas as intenções do outro a gente vê uma segunda intenção ruim por trás, né? Tem momentos, tem gente que é essencialmente assim, às vezes a gente está nesse momento, ou tem pessoas que a gente não tem disposição para enxergar a boa intenção e sempre vê esse mal por trás das suas ações e suas atitudes. Comumente, pelo veso de buscar bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa reflexão, em muitas circunstâncias simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito, que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Né? A gente por causa de um defeito, a gente desvaloriza completamente a pessoa, desqualifica e acha que ela não é aproveitável para o serviço. Né?
Na verdade, se conhecêssemos cada um de nós os nossos defeitos verdadeiramente, íamos nos achar desqualificados. Mas é no trabalho que a gente se qualifica, né? E muitas vezes, quando a gente dá a oportunidade da pessoa expressar sua luz, né? Ela demonstra que é capaz muito de crescer, de florescer, né? Então a gente tem que buscar esse potencial de desenvolvimento de cada ser humano. Pequenos nódulos na madeira não impedem a obra do artífice, e certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Então, observemos, né, a gente tentando trabalhar na seara do Cristo, com todos os nossos defeitos. Mesmo assim, nós somos aproveitados. Então, por que a gente acha que o outro não deve ser aproveitado, né? Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as nugas que lhe cercam a vida. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? Já pensou se para eu falar no bem, no perdão, na indulgência, eu tivesse que ser perfeita? Não estaria aqui. Eu acho que a grande maioria dos que falam hoje, que buscam, né? A gente está na busca, mas somos imperfeitos, né? E se esperamos alcançar a nossa melhoria, contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Tá? Consagremos-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz e estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio por meio da incessante renovação. Eu digo assim que um dos aspectos de interpretação do buscar e achareis é que o que a gente busca no outro a gente acha, né? Se a gente busca o mal, a gente vai achar o mal. Se a gente busca o bem, a gente vai encontrar o bem. Todos nós temos esse potencial, essa semente, tá? E aí eu trago um texto do livro Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, com o autor Francisco do Espírito Santo Neto, o médium, né? Eles trazem esse trecho do capítulo 10, item 18. Todos tendem mais tendências a vencer, defeitos a corrigir e hábitos a modificar. Todos tendem um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Porque, pois, serdes tão clarividentes para com o próximo e cegos em relação a vós mesmos, né? E aí ele fala assim de como a gente, às vezes, até numa obra assistencial, a gente fica analisando e criticando. Ah, podia fazer isso aqui melhor. Essa técnica para atender é melhor, é mais apropriada. Não, eu não faria assim não. Essa meta aqui podia ser mais abrangente, tá? Mas fazer, efetivamente, não faz. Então a gente fica lá criticando, observando, mas não realiza, né? Aí ele fala das obras sociais, da nossa mania de criticar e achar que a gente podia fazer melhor sem construir. Fala do expositor, né? Ele podia falar de uma forma mais convincente, menos enfadonha, podia ter recursos de oratória, vocabulário mais rico, prenderia mais atenção e esclarecer melhor o ouvinte, né? Só que essa pessoa que está aí criticando esse expositor não se dispõe a ler e estudar, muito menos a falar em público no serviço de reeducação das pessoas, retirando-as das crenças negativas que bloqueiam vidas. Gente, por mais que a gente não fale, não seja um excelente orador, não saiba tudo e seja imperfeito, quando a gente leva algum consolo, alguma esperança, isso já é tão maravilhoso, né? Analisas o administrador do serviço e o criticas, asseverando que ele mantém posição intransigente e orgulhosa, e julgas que ele deveria ser mais humilde e compreensivo no trato com os dirigidos, mas não te dispões a usar a mesma compreensão e humildade exigidas dele, não percebendo que vês o cisco no olho do outro e não vês a trave no teu, né? Analisas a conduta alheias e as criticas, observando rigorosamente procedimentos e atitudes que julgas inadmissíveis, e te colocas distante
e impermeável a condutas levianas, mas não te dispõe a ajudar sinceramente ninguém. E te esqueces de que poderás vir a errar, pois todos os que vivem sobre a terra são passíveis de enganos e desacertos. Analisas o governo do país e o criticais, julgando pela sua ótica que todos os parlamentares ou ocupantes de cargos governamentais não são confiáveis nem bons servidores e que a nação está envolvida no caos, mas não te dispõe a cooperar e nada fazes pela comunidade em que vives, relegando somente aos governantes obrigações e deveres, esquecendo que todos nós vivemos interligados e que depende também de ti o bem-estar e a prosperidade da população. Quantas vezes também o bem público é destruído, achando que a obrigação é sempre repor o governo e a gente não zela pelo que nós temos também, né? Analisa as dores e sofrimentos e criticas a vida, dizendo-te sozinho e desamparado perante a providência divina e que Deus te abandonou, mas não te dispões a renovar-te, não te dando conta de que se não fizeres autoobservação em teus atos e atitudes negativas, continuarás atraindo energias desconexas que te descontrolarão o cosmo orgânico. Incoerente é a posição de toda criatura que reclama, critica, ofende, esbraveja e que nunca se faz apta a fazer algum bem, em favor de si mesma ou dos outros. Perplexos ficamos todos nós diante das rogativas das pessoas que solicitam ajuda com os lábios e nunca com as ações, que muito pedem e nunca doam, que somente visualizam as necessidades próprias e nunca veem a vida como um ritmo cósmico interconectado com todas as coisas, de maneira que o todo é mantido pelo apoio das partes. Como é que a gente quer estar bem e não se preocupa se o outro está bem? Pede para estar bem. Quando é que nós vamos ter paz? Quando todos estiverem em paz. Quando é que nós vamos ter harmonia? Quando todos estiverem em harmonia. Não tem como a gente ter um equilíbrio total sem o outro também estar nesse equilíbrio. Nós vivemos em sociedade, estamos interconectados, somos uma teia, como diz nossa querida Marlene Dobre, né? Examinemos, pois, com profundidade nossas críticas, porque elas dificultam a transformação e o progresso de nossa existência, se não forem estruturadas na reflexão e na reparação de nossos erros. Para que não sejas uma incógnita na vida que Deus te proporcionou, não faça a crítica pela crítica, mas sim trabalha como e quantos puderes, sempre em tua órbita de possibilidades, para que a prosperidade seja um constante em teus caminhos. Gente, é um aprendizado, porque a gente tem mesmo, se a gente não tá perfeito no que está sendo feito, a gente quer criticar. Mas, se não é para ajudar, é melhor calar. Não é assim? Se não é para a gente ajudar, é melhor a gente calar, tá? Porque tanta gente se esforçando para fazer o melhor e muitas vezes a gente põe para baixo, né? Então vamos tentar manter a positividade. Eu às vezes ouço assim, eu ouvi essa semana de uma pessoa dizer que eu não viveria no mundo real defendendo isso. Claro, o meu mundo real é esse, né? Eu não sou perfeita, eu erro muito, muito, critico muito, mas a gente precisa se vigiar, buscar esse equilíbrio, né? Então, juntos, estejamos vibrando nessa sintonia desse mestre, agradecendo a ele a oportunidade de servi-lo, que possamos melhorar, reconhecer nossas dificuldades e sempre voltar nossos olhos a nós mesmos. Obrigada por essa oportunidade, Jesus, de estarmos juntos, mesmo que à distância, de vibrarmos na vibração do amor e da esperança, da compreensão, da serenidade e da indulgência. Que Deus cuide de todos vocês que estão em casa, proteja todos, fiquem bem, coração de luz para todos. Boa noite.